Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bomba na novela Te Dou a Vida. Segredos de Esté e Nelson serão revelados. Se querem saber que segredo é esse, fiquem até o final do vídeo. Mas antes de tudo, para quem ainda não é inscrito, se inscreve aí no canal, deixa aquele like e vamos saber quais segredos são esses. Em Te Dou a Vida, Pedro descobre quem é seu verdadeiro pai. Na novela Te Dou a Vida, segredos de Esther e Nelson serão revelados. Os dois serão desmascarados na frente de todos e vão passar a maior vergonha de suas vidas. Depois de anos, esses segredos virão à tona e vão causar uma grande reviravolta e revolta. Além disso, Esther terá que enfrentar toda a ira de seu esposo Domingos. Se querem ficar por dentro de tudo que irá acontecer nas nossas novelinhas, se inscreve aí no meu canal, clique no botão de gostei. Assim, vocês ficarão por dentro de todas as novidades da novela Te Dou a Vida. Tudo irá começar quando Esther e Nelson estiverem com mais uma de suas conversinhas ao telefone. Nelson irá dizer que está com saudades das comidas maravilhosas que Esther faz. Audacioso, Nelson diz a Esther que também tem saudade de outras coisas, como por exemplo dos beijos de Esther. Ela fica preocupada com medo que alguém escute o que ele está falando. Ela o repreende, dizendo para ele parar com esse assunto, porque tudo o que aconteceu entre eles ficou lá no passado. Mas Nelson irá ressaltar que o amor que ele sente por ela continua mais vivo do que nunca. E apesar dos anos terem passado, ele jamais a esqueceu. Esther se irrita e pede a ele que tenha cuidado com o que está falando, pois isso poderia destruir a família dela e a dele também. Mas apesar de todo o cuidado, Esther será pega na mentira e a casa vai cair para ela. Esther, percebendo que Nelson está insistindo muito no assunto, dirá a ele que não volte a ligar para ela se for para falar desse assunto. Revoltada, Esther diz a Nelson que se o Domingos descobrir, poderia ser o fim dela e de toda a sua família, e que Domingos não perdoaria ela jamais. Esther então fala: "Você sabe, Nelson, que se o Domingos descobrir que o Pedro é seu filho, já era para mim." Esther não vai se dar conta, mas nessa hora Samuel vai estar saindo do seu quarto e vai ouvir a conversa da mãe com Nelson. Então ele vai perguntar à mãe: que história é essa que ela está falando? Esther desliga o telefone sem saída. Ela sabe que foi pega e foi descoberta. Após a pergunta do filho, Samuel, Esther precisa fazer alguma coisa. Então, Esther diz a Samuel que precisam conversar. Ela vai se sentir desconfortável, mas vai falar tudo para o filho, que ela e Nelson tiveram um caso no passado, e desse caso ela engravidou de Nelson, mas que quando conheceu Domingos já não estava mais com Nelson, mas sim estava grávida. Ela só descobriu a gravidez depois de alguns dias, mas nisso ela já estava com Domingos. Samuel ficará chocado com a revelação da mãe, ficará nervoso e dirá que ela só pode estar brincando, tirando uma onda com a cara dele. Mas pela cara da mãe, ele percebe que não é mentira, que a coisa é séria. Então, Samuel diz à mãe como ela e Nelson conseguiram viver com essa mentira horrível e como eles puderam permitir que a Gina e o Pedro ficassem juntos, já que eles são irmãos, por parte de pai. Mas é aí que vem outra bomba, deixando Samuel atordoado. Ela confessa que a Gina foi adotada por Nelson quando bebezinha, portanto Gina e Pedro não são irmãos. Esther pedirá segredo absoluto para Samuel. Dirá a ele que esse segredo deverá ficar trancado às 7 chaves.
Depois dessa conversa com o filho, Esther irá procurar Nelson e dizer que Samuel já sabe de tudo. Os dois temem que Samuel abra a boca e conte tudo o que sabe. Samuel vai ficar muito perturbado com essa revelação. O rapaz não conseguirá mais ter paz carregando essa grande mentira. E ele e Pedro estarão conversando, e Pedro vai estar falando do seu amor por Helena. Mas Samuel interrompe dizendo que precisa falar uma coisa muito séria, e o que ele tem a dizer tem que ser dito imediatamente. Pedro fica curioso e quer saber que coisa importante é essa que Samuel tem a dizer. Então, nesse momento, Samuel vai contar tudo para Pedro. Tudo que sua mãe lhe contou, que ele é filho de Nelson e não de Domingos. Pedro ficará com olhos arregalados e praticamente não terá reação diante da revelação de Samuel. Passado uns minutos, Pedro começa a se situar do que Samuel lhe disse. O mecânico vai ficar furioso com sua mãe e também com seu patrão Nelson, que na verdade é seu pai. Pedro confronta sua mãe e diz que já sabe de tudo, e ela se faz de desentendida, dizendo que não sabe do que Pedro está falando, mas ele não fará rodeio e vai direto ao ponto. Dirá à mãe que Samuel já lhe contou tudo, toda a tramóia dela e de Nelson, que ele não é filho de Domingos, e sim de Nelson. Os dois terão uma longa discussão. Esther sabe que não tem como fugir da revelação e confirma tudo e pede a Pedro que guarde segredo, pois Domingos não poderia resistir a tamanha revelação. Então, pensando em Domingos, Pedro promete guardar segredo, pois ele não resistiria a tanta decepção. Mas diz à mãe que a partir de agora as coisas irão mudar entre eles. Domingos começará a perceber que tem algo errado com todos em casa. Esther está mais séria e seus filhos estão se comportando estranhamente. Já na oficina, ele percebe que Nelson está diferente de como de costume. O que ele não sabe é da bomba que está prestes a explodir. Nesse momento, Nelson está preocupado, andando de um lado para o outro inquieto. E ele vai pensar em voz alta. Como ele pode ser tão idiota, pois agora o segredo dele, Esther, poderá ser descoberto por todos. Gina escuta seu pai a falar sozinho e pergunta que segredo é esse que ele e a mãe de Pedro esconde. Nelson responde que não é nada, é uma besteira, mas ela não engole fácil e continua a perguntar que o jeito que ele falou não parecia ser uma besteira. Então ele não aguenta a pressão da filha e revela toda a verdade a ela, que ela é adotada e que Pedro é seu verdadeiro filho. A moça ficará arrasada e passa a sentir raiva de Nelson. É certo que ela não vai se aguentar por muito tempo, mas o pior está por vir. O barraco está armado e a tragédia está por vir. A malvada Gina não se aguenta. Gina colocará tudo o que sabe para fora. Ainda mais que ela e Esther não se dão bem. Ela irá procurar a mãe de Pedro e já chegará escandalosamente falando que está sabendo das sacanagens de Esther. Na frente de todos, ela grita. Domingos então pergunta do que Gina está falando. Que sacanagens são essas? A moça malvada então joga toda a verdade no ventilador, que Pedro não é filho dele, e sim de Nelson. Domingos se desespera e pergunta a Esther, essa pouca vergonha que Gina está falando é verdade? Esther não nega. Ela tenta explicar como tudo aconteceu, que não traiu Domingos. Esther diz ao marido que só não falou a verdade antes, com medo de perder ele e destruir sua família. Domingos, irritado, diz que todos sabiam, menos ele. Isso faz ele perder a cabeça e Esther e ele discutirem e se separarem. Domingos vai procurar Nelson e os dois brigam feio.
Domingos chega na oficina e diz a Nelson que ele é um traidor da pior espécie. Como ele pode ter a cara de pau de ter escondido essa história por tantos anos? Nelson percebe que Domingos já sabe toda a verdade, mas mesmo assim joga na cara de Domingos que é apaixonado por Esther. Os dois saem no soco. Domingo passa mal e ficará entre a vida e a morte.